nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição no projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá. Será que eu preciso ter um raciocínio computacional? Será que eu preciso ter um raciocínio lógico para desenvolver projetos de internet das coisas? Será que a lógica ela é importante? Será que eu não preciso apenas do conhecimento da linguagem de programação? Será que eu não preciso apenas do conhecimento da plataforma de computação embarcada, do Arduino, das 32 Raspberry Pi? Será que eu preciso conhecer apenas os sensores? Será que eu preciso conhecer apenas os microprocessadores e ou microcontroladores? Será que eu preciso conhecer apenas de banco de dados na nuvem, TeamSpeak, Amazon, GPC, Google Cloud Plataforma, Microsoft Azure? Será que eu preciso aprender apenas uma dessas coisas para desenvolver um projeto de IoT? E eu quero dizer a você que a lógica de programação ela é extremamente importante no projeto de internet das coisas. Gustavo, por quê? Eu vou te explicar o porquê. Para você desenvolver um projeto, é muito interessante que você faça uma boa concepção de projeto. E a concepção de projeto, ela abrange não só a ideia de projeto, não só aquela sacada que você tem para desenvolver o seu projeto, mas a concepção de projeto, ela abrange também e tão somente, é muito importante, ela abrange também a lógica de programação. Quando você faz um projeto e você está fazendo a concepção, você precisa desenvolver uma ideia bem. Você precisa desenvolver as funcionalidades, né? Então, poxa, o que é que meu projeto vai executar? Só aí você vai para a lógica de programação. E a lógica de programação ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai ser a parte estratégica do seu código. Eu gosto de falar dessa forma. A lógica de programação, anota aí, tem um papel, anota aí. A lógica de programação, ela é a parte estratégica do seu código. Tem pessoas que vêm assim dizer para mim, assim, alunos que vêm, professor, não estou conseguindo desenvolver o meu projeto. E é interessante que eu faço 3 perguntas para ele mesmo responde e ele mesmo faz o código. Eu só fiz a pergunta. Por quê? Porque eu fiz as perguntas estratégicas. É muito importante você ter a parte estratégica do seu código. Ou lógica de programação, se você não sabe o que é lógica de programação é uma forma, não é, de você fazer o fluxograma organizado, racional, direcionado do seu código. Então você vai fazer um fluxo direcionado de forma racional, sequencial, para atingir as funcionalidades do seu projeto. Quer ver uma coisa? É interessante que já teve projetos que eu desenvolvi que não tinha nenhum erro na linguagem de programação, na sintaxe de programação. Os if, os else, while, switch case, byte, void setup, void loop, funções de rotina, declaração de variáveis, declaração de objeto, configurações de comunicação serial, estava tudo certo. Mas o projeto não fez as funcionalidades que eu queria. Por que, Gustavo? Porque eu sabia da linguagem de programação, mas não sabia a lógica de programação. Vou dar um exemplo para você. Você pode ter um texto escrito bem bonitinho, sem nenhum erro ortográfico, atendendo a todos os vernáculos linguísticos da língua portuguesa. Mas o texto pode estar sem sentido. O texto pode ter fugido do tema principal. Pode estar sem conexão entre si. Inclusive, eu até ri uma vez. Tem um site
que você coloca assim, geração de textos aleatórios. Ele gera um texto sem nenhum erro de português. Porém, o texto não tem nenhuma lógica, não faz nenhum sentido. Você já conversou com alguém e você diz, poxa, essa pessoa fala tão bem, mas eu não entendi nada do que essa pessoa falou. Não faz sentido o que essa pessoa falou. Da mesma forma, nós programadores precisamos entender a importância da lógica, porque é a lógica que vai definir se o nosso código, se o nosso projeto vai atingir as funcionalidades que foram determinadas, as premissas que foram realizadas, foram feitas durante a concepção do projeto. Então, você precisa definir bem a lógica. Então, preste atenção. Quando você faz a ideia do projeto, concepção, e você chega na lógica, você precisa definir tudo. Você precisa definir... Eu gosto de fazer o fluxograma, né? Não sei se... Eu não tenho um aqui, mas eu gosto de definir o fluxograma. Aqui nós temos uma playlist só de lógica de programação com mais de 50 vídeos. Eu gosto da lógica de programação, porque a lógica de programação é aquilo que faz você arquitetar soluções. É aquilo que faz você resolver problemas. É aquilo que você faz tirar o coelho da cartola. É aquilo que faz você ter uma sacada, ter um insight. É a lógica de programação. Não é a linguagem. Por favor, pelo amor de Deus, desapega da linguagem. A linguagem de programação é uma enciclopédia. O mais importante é a lógica. E eu falo isso sem medo de errar. O mais importante é a lógica, não é a linguagem. A linguagem muda. O mais importante você tem que saber é a lógica de programação. Linguagem muda. A Google está criando uma linguagem de programação. O Facebook tem uma vez que colocou 2 robôs para conversarem por inteligência artificial e não é que os 2 robôs criaram uma linguagem para se conversar. A linguagem muda. Se você estudar a história dos computadores, você vai ver que teve várias linguagens de programação. Se você consultar no site da TIOB, você vai ver que tem várias linguagens de programação. Por favor, pelo amor de Deus, para de se cobrar pela linguagem de programação. Você precisa desenvolver a lógica de programação. Você precisa ter o olhar assim e dizer, eu sei como vou fazer esse projeto. Será que você tem... Tem pessoas, tem programadores que são craques na linguagem de programação, mas eles não são bons estrategistas para desenvolver códigos, para desenvolver projetos. Eles não conseguem olhar para uma situação e desenvolver o projeto e resolver o problema. Você já viu aquela pessoa que sabe falar muito bem na língua portuguesa, mas ela não sabe resolver problemas? Pense numa pessoa difícil. E muitas vezes tem pessoas que falam, tem um vocabulário bem simples, mas a pessoa é pau para toda a obra, resolve qualquer tipo de problema. A lógica de programação me forjou. Olha, eu digo uma coisa a você. Eu não sou craque em C++. Eu não sou craque em Python. Eu não sou craque em SQL. Eu não sou craque em Java. Eu não sou craque em nenhuma linguagem, em Assembly. Não sou craque em Scratch, em Portugal. Não, eu não sou craque. É sério, não sou craque. Mas eu posso dizer, uma coisa eu sei fazer muito bem. Eu sei fazer projetos. Pode colocar um projeto aí, não é? Eu vou fazer esse projeto. Eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu busco o tempo todo desenvolver a lógica de programação. Eu busco o tempo todo arquitetar, fazer a arquitetura do meu projeto, a parte estratégica do meu projeto. É muito importante. Você precisa ter um pensamento computacional. Você pode estar pensando agora, Gustavo, beleza, eu entendi. Como é que eu faço para desenvolver essa lógica, Gustavo? Primeiro passo é você entender que projetos é a melhor forma de você desenvolver a lógica de programação. É o projeto. Você precisa desenvolver projetos. Por quê? Porque é o projeto que vai fazer com que você tenha a parte estratégica. É um projeto que vai fazer com que você pegue
Encontre um problema e diga: opa, isso aqui eu já resolvi. Opa, isso aqui eu já fiz. Opa, isso aqui, ó, eu sei resolver. Opa, isso aqui, teve um projeto que eu já fiz isso aqui. Sabe por quê? Muitas vezes você fica tão bitolado na linguagem que tem coisas que você nunca vai usar. Mas quando você desenvolve vários projetos, você está aprendendo o que vai ter uma utilidade. Você está aprendendo o que vai ter aplicação. Então é muito importante você entender isso, a lógica. Você desenvolve a lógica desenvolvendo projetos. Eu tenho uma playlist aqui chamada Lógica de Programação. Depois você pode olhar. Mas esse bate-papo aqui é mais para você. É para cair a ficha. E você, meu irmão, eu preciso pensar. Eu preciso raciocinar. Eu preciso bater o olho no problema e já arquitetar a solução. Um indicador se a sua lógica de programação está boa é quando você olha para o problema e na sua mente já surge a arquitetura da solução. É como você já arquiteta a solução para um problema. Se você consegue enxergar para um problema e você consegue arquitetar a solução, Gustavo, o que é arquitetar a solução? Você já sabe qual sensor que vai utilizar, você já sabe qual estrutura condicional você vai utilizar, você já sabe qual é a lógica ali do código, você já sabe qual é o processador a ser utilizado, você já sabe qual é a conectividade a ser utilizada, você já sabe qual vai ser o fluxo condicional, você já sabe onde vai ter estrutura de repetição, se vai ser estrutura condicional, se vai ser vai ser loop finito, infinito, se vai ser um for, um para, você já sabe. Você já sabe. Nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na IoT. Nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. Você vai aprender a desenvolver o passo a passo para desenvolver projetos de IoT. E se você quiser fazer a sua inscrição no nosso workshop, você vai aí na descrição do vídeo, aperta no link e aí você pode fazer a inscrição num projeto desejado, seja assistente de voz com Arduino e módulo de voz VR3, seja um robô com inteligência artificial com Arduino Mega e a Raspberry Pi 4, ou também casa conectada na internet das coisas, integrando vários projetos, vários módulos com conectividade IoT. Vamos lá!